Apocalipse, capítulo de número 3, no versículo de número 7, que diz assim a palavra de Deus: E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, e aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, meus irmãos, vamos levantar as nossas mãos, a nossa Bíblia ao céu. Peça para que Deus fale ao teu coração nessa noite. Maravilhoso Deus, maravilhoso Pai, Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Aqui está, meu Deus, a tua palavra que é fiel e verdadeira. Abre, Senhor, o nosso coração. Abre a porta do nosso coração e permita, meu Deus, que a tua palavra ela possa adentrar no profundo da nossa alma e que ela venha produzir o resultado pela qual ela é enviada. Confirma a tua obra e nos abençoa em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Amém. Podeis assentar, amados irmãos. Desocupe vossas mãos e dê uma salva de palma bem alegre para Jesus. Aleluia, graças a Deus. Meus irmãos, louvamos ao Senhor, por essa palavra, pela campanha, que se inicia hoje, a campanha de portas abertas. E como já foi dito aqui, todos nós precisamos que o Senhor, Ele venha abrir para nós portas, não só porta, mas portas. E quando se diz, em abrir portas, nós pensamos, quando a porta ela se abre, ela tem dois significados, apenas. Você entra ou você sai. Então, nós vamos falar acerca desse tema das portas abertas. Mas antes de nós falarmos acerca da porta, eu quero falar aqui sobre a sexta carta, a sexta igreja da Ásia Menor, chamada a igreja de Filadélfia. Mas antes, porém, nós devemos nos atentar para essa situação do livro do Apocalipse, que isso aqui é muito interessante, para que esse livro do Apocalipse ele pudesse ser escrito, que na verdade não foi escrito por nenhum outro a não ser por intermédio de João, não João Batista, mas João, o discípulo do amor, aquele que era um dos 12 que estava ali sentado ao redor da mesa com Jesus, e qual também inclinava ali a sua cabeça, ali ao seio de Jesus, na hora da ceia. E interessante que esse discípulo chamado João, o discípulo do amor, para que ele pudesse ter a revelação desse livro, esse livro muito maravilhoso que é o livro do Apocalipse, conhecido como o livro escatológico, que fala acerca dos acontecimentos dos últimos dias ou dos últimos tempos.
João, ele precisou passar por um processo que não foi bom, um processo que foi muito doloroso, um processo que talvez nem todos nós suportaríamos passar o que João ele passou. Nós sabemos que quando a gente sofre, quando na verdade nós cometemos algo ilícito, quando nós pecamos, e ali nós temos que pagar por aquilo que nós fazemos, a gente passa por aquele processo e a gente ali tem aquela convicção: peraí, eu estou passando por isso, eu estou passando pela moinha, eu estou sendo processado, eu estou passando por essa prova, porque de fato eu pequei, eu errei, então nada mais justo do que isso. Mas quando, meus irmãos, a gente não errou, quando não há falha, quando não há erro, quando a gente consulta, ali quando a gente entra na nossa mente, quando a gente entra lá no arquivo do nosso cérebro, e a gente procura ali em todo aquele arquivo, alguma coisa que a gente fez, que a gente errou para estar pagando, passando por aquele processo, e a gente não acha, a gente se desespera. Só que a palavra de Deus fala para nós, em Pedro, na Epístola Universal de Pedro, a palavra do Senhor diz lá que quando nós padecemos, não praticando o mal, o pecado, fazendo alguma coisa errada, quando nós padecemos por vontade própria de Deus, a Bíblia diz que isso é agradável aos olhos de Deus, Deus ele se agrada quando nós padecemos, quando nós passamos por processo, por provas, que não é praticado por nós um determinado ato pecaminoso, mas todavia Deus ele permite a situação para provar a nossa fé, e no tocante a essa aprovação, se nós somos fiéis a Deus, uma grande exaltação vem da parte de Deus a todos aqueles que suportaram a aprovação. É interessante que a palavra de Deus mostra para nós, operador Kleber, que todos nós que somos provados, aliás, todos nós somos provados na fornalha de Deus, como também o ouro, ele é provado no fogo. Interessante que nós desejamos ser usado por Deus. Quem nunca teve esse desejo de ser usado por Deus? Quem nunca leu a Bíblia? Meu Deus, que coisa fabulosa ser usado como Elias, que coisa fantástica ser usado como Paulo, como ser usado Pedro, como Pedro foi usado. Meu Deus, que coisa maravilhosa ser usado como Jesus. E ainda a Bíblia diz que se nós cremos, nós vamos fazer mais do que Jesus ele fez. Que coisa maravilhosa. Mas aí vem a pergunta: será que nós estamos prontos para passar pelo fogo? Porque quanto mais o ouro ele é passado pelo fogo, mais impureza ele perde, é tirado impureza, e ele vai ficando mais puro, ele vai tendo mais valor no tocante que ele vai passando pelo fogo. Então nós também, quanto mais nós somos passando pela prova, nós teremos a nossa vitória. Quanto mais nós somos passando pela prova, mais recurso espiritual nós teremos da parte de Deus, para que possamos ser utilizados por Ele aqui nessa terra, e para que o nome dEle possa ser glorificado por intermédio da nossa vida. Só que interessante que nós queremos ser usados por Deus, mas nós não queremos pagar preço, nós não queremos passar pela prova. Suponho eu que João, o discípulo do amor, ele não pecou, porque a Bíblia não mostra nada acerca disso, que ele passou por um ato pecaminoso para ser lançado na ilha de Patmos. Não, a palavra do Senhor diz para nós que ele foi lançado ali na ilha de Patmos. Ele esteve ali naquela ilha, ele esteve naquele lugar. Por quê, meus irmãos? Por causa da verdade, por causa do evangelho, porque ele pregou a palavra de Deus, porque ele foi fiel a Deus, porque ele ali foi um homem temente a Deus e não fechou a sua boca, não retrocedeu, não negou Jesus. Por isso então, João, o discípulo do amor, foi lançado numa ilha onde havia homens de toda estirpe de pecado. Havia ali homens de todas as maneiras, que cometeu vários tipos de pecado,
E João, qual é o pecado de João? Ser fiel a Jesus. Qual é o pecado de João? Não negar a sua fé. Qual é o pecado de João? Não retroceder, não abaixar a cabeça. Qual é o pecado de João? Não fechar sua boca acerca da verdade. Qual é o pecado de João? Não se vender. João, ele foi em todo o tempo verdadeiro. João foi em todo o tempo temente ao Senhor. E veja, meus amados e queridos irmãos, que agora, quando ele está na ilha chamada Ilha de Patmos, a palavra de Deus vai mostrar para nós que o Senhor ali vem até ele, que o Senhor ali mostra no capítulo 1, no verso 1, que Deus, o Senhor, vai agora mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E o que acontece? E o seu anjo enviou a testificar, a falar a João, para que João então ele pudesse transmitir aos ouvintes da sua época, não só apenas, mas a todos os crentes em Cristo Jesus, até a consumação do século. E interessante é que a palavra do Senhor mostra para nós que ele vai receber uma ordem, e essa ordem que ele tinha que anotar era, no verso 3 do capítulo 1, bem-aventurados aqueles que leem, os que ouvem e os que guardam a palavra desta profecia. Mas por que os que leem, os que ouvem e os que guardam a palavra dessa profecia? Porque essas três situações, as pessoas que praticam essas três coisas são bem-aventuradas. Porque ele conclui o verso 3 dizendo que o tempo do fim está próximo. O tempo do fim está chegando. Quando se diz próximo, meus irmãos, quando se fala próximo, nós falamos perto, né? Estou próximo do pastor Silvano. O pastor Silvano está próximo do presbítero Onofre, ou seja, nós estamos perto. Então não pense você que Deus ele se alongou. Não pense a você que Deus se distanciou, que a presença de Deus se exauriu de nós, que nós estamos aqui vazios. Não! A presença de Deus está no nosso meio. E quando a presença de Deus está no nosso meio, Deus também está próximo, Deus está perto, Deus ele está dentro de nós. A presença dele está neste lugar. E se você não tem a presença, Deus quer te encher. Ele quer derramar a presença dele sobre a tua vida e mostrar que ele é Deus que opera em nosso meio. Será que você crê na palavra de Deus? Vai adorando, vai glorificando, vai bendizendo o nome do Senhor nessa noite. Abrandaque sob a calamassuri canta labracheia. Meus irmãos, quando nós falamos aqui acerca dessa situação de João ele vai ver a presença do Senhor. E quando a Bíblia mostra para nós que ele vê a presença de Cristo, a presença do seu Senhor, a presença daquele que ele colocou a cabeça no seu seio, quando ele vê a presença dele, não agora como um homem, como carne e osso, como um sanguíneo como ele era, mas quando ele vê a presença do seu Senhor, do seu mestre, agora glorificado, agora como a segunda pessoa da Trindade, como Deus, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Quando ele vê Jesus como a segunda pessoa da Trindade, a palavra do Senhor vai mostrar para nós que ele vai perder todas as suas forças, ele vai cair como morto, as suas forças desaparecem e ele cai como morto diante da presença de Cristo. Só que o Senhor vai dar para ele graça, o Senhor vai dar para ele ânimo, ele vai se colocar de pé,
o Senhor vai conversar com ele e vai dizer para ele que ele precisava escrever tudo aquilo que o Senhor iria mostrar, e que ele escrevesse uma mensagem às 7 igrejas da Ásia Menor. E veja que o Senhor, agora usando a vida dele, o Senhor vai dar uma mensagem para ele falar para a igreja de Éfeso, escrever para o pastor, para o anjo da igreja de Éfeso, a primeira igreja. O Senhor vai dar um rolo para ele escrever para a segunda igreja, chamada igreja de Esmirna, para o anjo da igreja de Esmirna. O Senhor vai desenrolar um rolo para ele, vai mandar ele escrever acerca da terceira igreja, chamada igreja de Pérgamo. O Senhor vai dar um rolo para ele, vai desenrolar, vai dizer: escreve. A quarta igreja, chamada igreja de Tiatira, entrega o rolo para o pastor. O Senhor vai também desenrolar outro rolo, a quinta igreja, chamada Sardes, e diz: entrega o rolo para o pastor. Chega a sexta igreja, a igreja de Filadélfia em questão, aqui, e ele vai escrever e entregar o rolo ao pastor da igreja de Filadélfia. E a sétima igreja, a igreja de Laodiceia, todas elas vão receber um rolo. Todas elas vão receber ali o mistério de Deus. Aleluia. Só que a nossa questão aqui hoje, nós vamos falar acerca de Filadélfia. Primeiro, para entender, antes da gente falar acerca do verso 8, eu quero lembrar aqui com meus irmãos algumas curiosidades acerca da igreja de Filadélfia. Que a gente lê aqui Filadélfia apenas, ou lê Tiatira, ou Sardes, ou Pérgamo, ou Esmirna, Éfeso, Laodiceia, e a gente às vezes só lê e não entende, mas tudo tem um mistério. Eu quero lembrar alguma coisa aqui que é singular acerca da igreja de Filadélfia. Por exemplo, a igreja de Filadélfia, o próprio nome em si de Filadélfia, foi fundada cerca do ano 189 antes de Cristo. Antes de Cristo, ano 189, por um homem chamado Eumenes, rei de Pérgamo. Lembra que nós falamos acerca de Pérgamo, que recebe a terceira carta, a terceira igreja, que é a igreja de Pérgamo? Então Eumenes era o rei de Pérgamo. Ou também teve a participação do seu irmão, que chamava Átalo, Átalo Filadelfo. Então havia um amor muito grande entre esses dois irmãos, e como o seu irmão Eumenes era o rei de Pérgamo, ele colocou o nome então desta cidade que foi fundada de Filadélfia, em homenagem a Filadélfo, que era o sobrenome do seu irmão. E veja, quando que foi fundada em 189, antes da era cristã, antes do Senhor vir ao mundo. Por exemplo, a Filadélfia hoje atual, essa igreja de Filadélfia atual, não existe mais esse nome, mas hoje ela está situada lá na Turquia, onde estão os turcos. Hoje está situado lá. Talvez ainda exista alguma coisa do passado. Uma coisa que chamou a minha atenção estudando aqui acerca de Filadélfia, que essa cidade teve vários nomes. Essa cidade de Filadélfia teve vários, nunca vi tanta mudança assim, em pouco tempo. Por exemplo, Filadélfia foi conhecida como a cidade do amor fraterno, que é o significado do nome de Filadélfia, amor fraterno. Filadélfia foi chamada de cidade missionária. Não é à toa que essa cidade de Filadélfia, a igreja de Filadélfia, ela não recebeu nenhuma exortação da parte de Deus, cobrando alguma coisa acerca de um pecado, enfim. Filadélfia era ideal, para o comércio, sendo chamada de um portal para o leste. Ela estava no local estratégico, na região onde ela estava. Também o que acontece? Tinha um solo vulcânico, e era extremamente fértil
ideal para a plantação de uvas, e também era uma cidade próspera em todo o aspecto agrícola, né? Porque ela estava situada à margem de vulcão. Então aquelas larvas, né, que eram derramadas ali no tempo, a terra ela ficava fértil, né, para se plantar uva. Então era cultivado, tinha uma cultivação muito grande de uva naquela região ali, no caso de Filadélfia. Outra coisa, ela era a mais nova das 7 cidades a qual João escreveu a carta. Ela era a mais nova de todas. Outra curiosidade, um problema que a cidade enfrentava na sua localização, numa região propensa a terremotos. Embora os vulcões ativos fertilizassem o solo, os terremotos tornavam difícil a vida ali. Porque não é bom, não é normal você morar perto de lugar onde há terremotos, vulcões, enfim. Mas ela passou por esse processo. A igreja de Sardes, né, a cidade de Sardes, também passou pelo processo por causa do terremoto. Foi destruída. Assim também aconteceu depois com Filadélfia. Outra coisa que é importante, ela foi, né, destruída pelo terremoto no ano 17 depois de Cristo. Na era de Cristo ela foi destruída. Mas o que acontece depois de 5 anos? Os próprios moradores, né, de Filadélfia a levantaram de novo, porque o imperador ali, ele deixou de cobrar imposto do povo, o povo se fortaleceu financeiramente, e então eles colocaram a mão no arado e levantaram novamente a cidade de Filadélfia, ali, juntamente com os templos, enfim. Outra coisa que é interessante, na década de 80 depois de Cristo, ela recebeu o título de Flávia, da dinastia imperial. Outra situação, tinha um deus padroeiro chamado Dionísio, que esse Dionísio nada mais é do que o deus do vinho, né? Porque era uma cidade, era uma terra, um lugar que produzia muito vinho, então tinha um deus padroeiro. Outra coisa, no início do 3º século, recebeu o título honorário de guardiã do templo, e no 5º século foi chamada de Pequena Atenas, por causa de seus vários templos e movimentos religiosos. Agora eu quero entrar acerca de tudo isso que nós falamos, dessas observações. Eu quero falar aos irmãos que em meio a tudo isso, vocês analisam, em meio a tudo que nós falamos, que a vida do povo em Filadélfia, na cidade da igreja de Filadélfia, não era fácil. Vulcões, terremotos, destruição. Vários templos, era conhecida como Atenas, a pequena Atenas, porque tinha várias igrejas, né? Atenas, quem não sabe, é a deusa, né, da igreja de Éfeso, né? A deusa de Éfeso, que veio lá do espaço e então era venerada por todos, inclusive até em Filadélfia tinha ali filiais, né? Tinha várias filiais. Então analisa, meus irmãos, que ser crente numa cidade, ser crente num local como esse não era fácil. As pessoas estavam propensas a pecar, a se contaminar, estava propensa também aos falsos pregadores, estava propensa a cair no laço do inimigo. Mas se nós olharmos para as outras 6 igrejas, nós vamos ver que todas receberam advertência, porque a sua fé naufragou, porque erraram em determinada circunstância. Todas foram exortadas, todas foram cobradas, mas porém a igreja perfeita, a igreja do amor chamada Filadélfia, ela permaneceu confiante em Deus, ela permaneceu mesmo em meio a todas as provas, ela permaneceu inabalável, confiante em Deus. Esses dias nós pregávamos, eu dizia aos irmãos que o crente
crente ele vence, o crente ele permanece de pé, o crente ele não cai, quando ele tem uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de leitura na palavra de Deus, uma vida de obediência. Pode vir a tempestade, pode vir o vento, pode correr as águas, mas ele está de pé, ele está firme, porque ele está firmado na rocha, que é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Bendito é o nome do Senhor. E veja que ele começa aqui a carta dizendo: é ao anjo da igreja que está em Filadélfia, é o pastor da igreja de Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e o que fecha e ninguém abre. Meus amados e queridos irmãos, veja o Senhor falando dessa maneira, ele dizendo ao pastor da igreja de Filadélfia, ele diz: olha, não temas, não se preocupe, fique tranquilo, porque quem está falando contigo é o que tem a chave de Davi, é aquele que abre as portas e ninguém as pode fechar, e aquele que fecha a porta e ninguém pode abrir, porque a chave está comigo. Eu tenho a chave do inferno, eu tenho a chave da morte, eu tenho a chave que abre todas as portas e fecha todas as portas. Eu não sei o que você tem pedido a Deus, o que você tem buscado, clamado ao Senhor, mas o Senhor está dizendo aqui por essa palavra que Ele é aquele que tem a chave, Ele é aquele que abre as portas que você está precisando, Ele é aquele que fecha a porta para o vício, para a vaidade, para o pecado, para não chegar na tua casa, para não chegar na tua tenda, mas Ele também é aquele que abre a porta da graça, Ele é aquele que abre a porta da bênção, da vitória, do milagre, do poder, da presença na tua vida. Se você crê, pode adorando a Deus, pode glorificando o Senhor, porque Ele está aqui neste lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Aí ele vai dizer, ele diz que ele que tem a chave, o poder. Aí ele vai dizer no versículo de número 8: olha, pastor, igreja de Filadélfia, eu sei as tuas obras. Ele está dizendo: eu conheço as suas obras. Eu conheço as suas obras. Meus irmãos, quando o Senhor, Ele diz que Ele conhece as obras, sabe por quê? Porque Ele conhece porque Ele está perto, Ele conhece porque Ele está próximo, Ele conhece porque Ele está do lado, Ele conhece porque Ele está aqui dentro. Ele sabe quem que ora, Ele sabe quem que prega, Ele sabe quem que jejua, Ele sabe quem consagra, Ele sabe quem é obediente, Ele sabe quem faz a obra dEle. Ele sabe tudo. Ele está dizendo aqui: eu sei as tuas obras. Oh Deus, olha como lá está no capítulo 18, lá no versículo 10 de Lucas, entra lá aquele exaltado, batendo no peito: eu não sou como esses pecadores, eu oro, eu jejuo 3 vezes, eu dou o dízimo de tudo, eu não sou como eles, não sei o que, não sei o que. E sai de lá olhando para o céu, não vê nem onde está pisando. Jesus sabe, Ele conhece. Aí entra o outro de cabeça baixa, se prostra diante do altar e diz: Senhor, tem misericórdia de mim, pobre pecador. O Senhor conhece, Ele sabe que todos nós somos pecadores, mas o primeiro tinha mais pecado do que aquele que se humilhou. Jesus, Ele sabe quem é humilde, Ele sabe quem é exaltado, Ele sabe de fato quem é servo e quem é Senhor. Sabia que entre nós tem muito Senhor? Sabia que entre nós às vezes tem mais Senhor do que servo? Diante de Deus, meus irmãos, todos nós somos servos. Diante de Deus, todos nós estamos no mesmo patamar. Diante de Deus, todos nós somos servos, estamos carentes, somos necessitados da misericórdia do nosso Deus. Então, a primeira coisa, o Senhor, Ele sabe as nossas obras. No verso 8, a segunda coisa, a parte B do verso 8, Ele vai dizer: eis
que diante de ti pus uma porta aberta. Glória a Deus. O Senhor, Ele está fazendo aqui uma promessa ao pastor da igreja de Filadélfia. Ele está fazendo uma promessa à igreja de Filadélfia. Ele está dizendo: olha, diante de vocês eu coloquei uma porta aberta. Aleluia. Meus amados, ele está dizendo: eu não coloquei uma porta que precisará abrir, eu coloquei uma porta que precisarão ter chave, eu coloquei uma porta que vocês terão que implorar para ser aberta. Ele está dizendo: eis que diante de vocês eu coloquei uma porta aberta. Sabe o que é isso, meus irmãos? O Senhor está dizendo aqui que Ele é a providência do seu povo. Ele está dizendo aqui que por intermédio dessa porta nós poderemos entrar e nós poderemos sair. Ele está dizendo aqui que por intermédio dessa porta nós temos liberdade nele. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está dizendo que por intermédio dessa porta a graça do Senhor estará sobre a nossa vida. Ele está dizendo que não haverá barreira, não haverá impedimento, não haverá obstáculo, porque a porta está aberta. Louvado seja Deus, pastor, mas eu não estou vendo a porta aberta. Peça para Deus abrir os teus olhos espirituais e você verá essa porta aberta diante de você. Pastor, mas será? O sangue de Jesus tem poder, tira a dúvida. Coloque a tua fé em prática e passe por essa porta. Ele diz: e ninguém pode fechar. Ele está falando: eu coloquei a porta aberta, ponto e vírgula. Depois ele diz: e ninguém pode fechar, a parte C, ponto vírgula. Então, se ele colocou a porta aberta, para que temer? Ai, será que, até quando, até que dia? Ele está dizendo que ele colocou a porta aberta, aí a parte dele diz: e ninguém pode fechar. Ah, mas o diabo, não, mas o macumbeiro, mas o espírita, o pai do chiqueiro, falou que, meus irmãos, ele está dizendo que ninguém pode fechar. Ele está dizendo: ninguém pode fechar. Ué, que negócio é esse? Ele que tem a chave diz que ninguém pode. Sabe por que ninguém pode? Porque a chave está com ele. A chave está aqui, está comigo. Só eu abro. Não adianta, pode tentar, está comigo. A chave está com ele, só ele pode fazer o que ele quer. Por mais que tentem, por mais que façam o que quiser, não vão fechar. É uma questão de fé. Meus irmãos, a igreja de Filadélfia estava passando por um processo muito grande. A perseguição era grande por causa do evangelho. Era pedrada, era paulada. A igreja vai fechar, essa obra vai parar. Mas o Senhor diz: a porta foi eu que abri. A porta foi eu que abri, ninguém vai poder fechar. Eu coloquei aberta e só eu tenho a chave, ninguém tem o poder de fechar. Esse trabalho foi eu que abri, ninguém vai fechar. Esse milagre foi eu que fiz, ninguém vai reverter. Lava sobre a candarabra, a promessa foi eu que fiz, e a minha palavra não cairá por terra. Surimicanta labaia. Laicho fax na someneva surianda labracanta. Yokinau assurimianda labassurianda labracheia. Meus amados irmãos, é na hora da prova que Deus vê quem é servo e quem não é servo. É na hora da prova que Deus está com a chave para colocar na nossa mão. Vamos ver se ele vai passar, vamos ver se ela vai passar. Se passar pela porta, a chave está na mão. Quantos de nós que chega até a porta e retrocede? Quantos de nós que chega perto, é um passo só, não aguento mais, vou voltar, desisto? Até hoje a porta está diante, ele está quase
colocando a cabeça, o pé está mais dentro do que fora. Ai, não aguento mais, Deus não cumpre a promessa, não dá. Ai, até agora só prova, só luta, não está dando mais certo, essa vida de crente. Se ele desse mais um passo, se ele ficasse quietinho e seguisse mais um dia, eu quero dizer uma coisa, que Deus, Ele não quebra as suas alianças conosco. Nós que quebramos a aliança com Deus. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Deus, Ele não é o homem para que minta. Deus, Ele é fiel, Ele sustenta a sua palavra. Ele tem poder para sustentar a sua palavra, a gente não. Nós falamos uma coisa agora, daqui a pouco a gente muda, depois a gente muda. A nossa palavra é de acordo com a oferta, é de acordo com a promoção, assim é a nossa palavra. Mas a palavra de Deus, faça sol, faça chuva, ela é a mesma. É por isso que está escrito em 13:31 no Evangelho de Marcos, que passarás os céus, passarás a terra, mas a minha palavra não hão de passar, diz o Senhor Jesus Cristo Todo-Poderoso. Nai tree fort, nai high suri me canta labra cheia. Ele está dizendo que ninguém pode fechar, e agora ele continua dizendo: tendo pouca força. O Senhor, Ele conhece as nossas forças. Você acha que não? Por quê? Porque tudo que nós temos foi Deus que deu. Deus, Ele conhece a nossa força, por quê? Porque Ele está próximo de nós. Ele conhece a nossa força porque Ele está perto de nós. Ele conhece a nossa força por quê? Porque Ele habita em nós. Ele conhece. Ele conhece. Sabe o carro? Quando a gasolina está acabando, o combustível está acabando, você está andando com ele, você sente que está acabando a gasolina, porque ele começa a dar o tranquinho, não vai mais, está perdendo a força. Você tenta reduzir, faz o que pode fazer o que você quiser. Se ele for descido, ele vai embora. Se não for, ele vai parar. Por quê? Ele perdeu a força, acabou o combustível. Deus, Ele conhece. Por isso que a Bíblia fala que a alegria do Senhor é a nossa força. E como que o Senhor, Ele se alegra de nós? Ele se alegra em relação à nossa fidelidade para com Ele. O Senhor, Ele se alegra da nossa obediência para com Ele. O Senhor, Ele se alegra quando a nossa palavra é sim, sim, não, não. O Senhor, Ele se alegra quando nós andamos, quando nós temos o tempo, a oportunidade, e nós estamos sempre meditando, examinando a palavra do Senhor. É como o salmista, ele escreveu dizendo: ah, Senhor, como eu amo a Tua lei, ela é a minha meditação todo dia. A palavra de Deus, ela é a nossa meditação todos os dias. Por isso que o Senhor, Ele está dizendo aqui na palavra dEle, categoricamente dizendo, tendo pouca força, porque Ele conhece, Ele sabe que nós não somos super crente. Ou tem algum super crente aqui? Alguém diz: ah, eu queria ser como pastor, mas só Deus sabe. Nós somos gente sanguíneo, como todo mundo aqui. Não há diferença, a diferença é o título. Mas somos tudo carnal. Puxa aqui minha orelha, belisca, faça alguma coisa, eu vou gritar igual você grita. Todos nós somos carentes da misericórdia, da graça, da força de Deus na nossa vida. E nós só alcançamos, meus irmãos, mediante a nossa perseverança na presença de Deus contínuo. Senhor, eu preciso, eu dependo da Tua graça para viver. Senhor, sem a Tua graça eu não sou nada. É por isso que ele fala para Paulo, lá no capítulo 12 de 2 Coríntios, quando Paulo ele ali é esbofeteado por adepto de Satanás, quando ele ora 3 vezes a Deus, ele pede para o Senhor tirar ali aquele espinho da sua carne, que o Senhor tenha misericórdia dele. O que o Senhor vai dizer? Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E o Senhor, Ele está dizendo aqui, na palavra dEle, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Meus amados, é isso que Deus, Ele quer ver de nós. Deus, Ele quer ver na nossa fraqueza, na nossa pouca força.
que a palavra dele esteja no nosso coração e que nós não venhamos negar a Deus por nada. Veja bem que essa palavra aqui, este aqui é o versículo tema, né? É o versículo 8, onde fala acerca do tema da campanha. Mas veja bem que o Senhor, Ele conhece que nós somos fracos, que nós temos pouca força. E uma coisa que o Senhor elogia aqui é que a igreja de Filadélfia, Ele guardou a palavra e não negaram o nome do Senhor. Eu pergunto, será que nós temos guardado a palavra de Deus? Poucos têm guardado a palavra de Deus. O salmista, ele nos orienta dizendo: Senhor, guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Não adianta eu ler todo dia, não adianta eu meditar todo dia e guardar em algum lugar subterrâneo. Não adianta eu meditar todo dia, guardar num lugar secreto. Porque sabe o que acontece quando eu guardo num lugar subterrâneo? Quando eu guardo num lugar secreto? Sabe o que acontece? Eu esqueço. Ué, onde que está? Eu mesmo tenho essa facilidade. Tudo que eu vou guardar, eu esqueço onde eu guardei. Eu tenho que pedir para minha esposa guardar. Eu tenho a mente fraca para guardar as coisas. Digo material. Por isso que todo dia eu tenho que meditar na palavra de Deus. Eu sou obrigado a meditar todo dia, porque a minha mente é fraca, é pequena para guardar as coisas. Não pensa você, o pastor é uma bênção. Deus sabe o preço que eu pago para falar da palavra de Deus. Tem gente que talvez não, mas eu tenho. Então todo dia eu tenho que estar examinando a palavra de Deus. Todo dia eu tenho que estar lendo a palavra do Senhor. Para quê? Para eu não pecar contra o Senhor. E aqui veja o que o Senhor ele diz, que guardando a palavra de Deus, nós não venhamos negar o Senhor, e nem o nome do Senhor. Meus irmãos, quantas pessoas negam o Senhor por causa de um trabalho? Por exemplo, eu estou precisando de um emprego. Deus sabe que eu estou precisando, o meu adversário também sabe que eu estou precisando. Vamos ver se eu vou negar o nome do Senhor. Tem um trabalho que é das 7 às 5, eu vou ganhar 2.000. Puxa vida, 2.000, que benção. Mas tem um trabalho que é das 7 da noite às 5 da manhã, e eu vou ganhar 5.000. E agora? Essa porta é de Deus. Agora sim, meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa. A gente pode ganhar o salário que for, nunca vai dar, porque sempre a gente vai arrumar um jeito para ocupar aquele dinheiro em alguma coisa. Pode ganhar 100.000 por mês, você vai arrumar um jeito. A princípio vai ser bênção, mas daqui a pouco você vai arrumar meios, forma que aqueles 100.000 vai ser como se fosse R$1.000. Pode ter certeza do que eu estou te dizendo, não é brincadeira não. O salário de 2.000 das 7 às 5, e das 7 às 5 da manhã vou trabalhar no período noturno, é 5.000. E aí? Qual que nós vamos escolher? Nós vamos ser fiel a Deus agora, ou nós vamos negar o nome do Senhor? Fiel a Deus é ser fiel no pouco. Eu vou ganhar 2.000, mas eu tenho tempo para fazer a obra de Deus, de estar no culto, de pregar, de estar com a minha família, de dormir na minha casa. Eu vou ser abençoado, porque eu vou estar ganhando o amor da minha família, vou estar sendo ali o guarda da minha casa, vou ter tempo de fazer a obra de Deus. Eu estou sendo grato a Deus, e Deus vai ver a minha sinceridade, que eu poderia ganhar mais, mas eu preferi ganhar menos para poder fazer a obra do Senhor e para estar com a minha família. Então naquele pouco Deus vai multiplicar de uma maneira que vai ser mais do que a segunda opção. Só que como que eu vou trair Deus? Minha esposa, só misericórdia, ronca de noite, não sei o que, é bagunça dentro de casa, vizinho, não sei o que tem lá.
não, Deus me deu livramento, vou pegar o trabalho da noite. A igreja, ela também só misericórdia. A igreja, ela só Deus, aquele povo que não sei o que, aquele pastor sempre a mesma palavra, sempre com um pedaço com um taco na mão, batendo na cabeça da gente. Pelo menos eu descanso um pouco, pelo menos eu vou morder os 5.000. Tudo bem, ele vai ganhar os 5.000. Daqui 2 meses, no máximo, ele vai estar desviado. Se Deus não tiver misericórdia, daqui a pouco ele vai estar se unindo com os amigos na bebida, na droga ou em qualquer outra coisa. Daqui a pouco está chutando a esposa, jogando lá para baixo, arrumando outra. E assim, a vida dele, por essa infidelidade a Deus, por ter negado o nome do Senhor, aquele que ele achou que era muito, foi ali um poço para que ele pudesse cair dentro. Foi ali uma cilada do adversário para ele poder perder a bênção maior da parte de Deus. E aqui o Senhor está olhando para a igreja de Filadélfia e está dizendo que em meio a toda a prova, todo o processo que a igreja de Filadélfia havia passado, talvez oportunidades eles tiveram, talvez eles tiveram meios ali, formas para poder, entre aspas, ser abençoado, mas o Senhor está dizendo: vocês guardaram a minha palavra e vocês não negaram o meu nome, vocês foram fiel, vocês preferiram passar pela prova, vocês preferiram confiar na minha promessa, vocês continuaram ali agarrados, esperando. Como vocês foram fiel, eu também serei fiel com vocês. Meus irmãos, o problema é que a gente quer ver as coisas acontecer no estalo de dedo, e não é assim. Alguém pecou, mas fulano pecou e nada aconteceu. Fica tranquilo, a Bíblia fala que há um tempo para tudo. Mas eu estou fazendo tudo para todo mundo e nada acontece. Calma, não negocie com Deus. A Bíblia diz que há um tempo para tudo. O Senhor Jesus, ele diz que o meu galardão, ele está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Então fique tranquilo, porque Deus, ele não esquece. A Bíblia fala que há um memorial diante de Deus, está tudo mencionado lá. E outro, mesmo que não tivesse um memorial, o Senhor, ele sabe de tudo porque ele está próximo. O Senhor sabe de tudo porque ele está perto. O Senhor sabe de tudo porque ele habita em nós. Então o que nós fazemos, ou o que nós fizemos de bom, ou o que nós fizemos de ruim, tudo está diante do nosso Deus. Nada passa desapercebido diante dele. Louvado seja o nome do Senhor. Não sei qual é o mistério, mas eu quero dizer para você, independente da oportunidade que possa lhe surgir hoje, amanhã, o mês que vem, o ano que vem, sempre haverá 2 oportunidades, sempre haverá 2 portas. E qual porta que você vai escolher? A porta que você vai guardar a palavra de Deus e não vai negar o nome do Senhor? Ou a porta que vai ser um laço para você negar Deus, para você abandonar a palavra do Senhor? Qual porta você vai escolher? Os sábios escolherão uma porta que talvez não é tão proveitosa, não é tão próspera, mas é a porta que Deus colocou diante dele. E às vezes, para nós escolher uma porta dessa, meus irmãos, tem muita luta. O apóstolo Paulo mesmo, ele escreveu em 1 Coríntios, no capítulo 16, no verso 9, Paulo, ele diz assim que uma porta grande e eficaz se me abriu. Está lá, 1 Coríntios 16, 9. Uma porta grande e eficaz se me abriu. Aí ele diz: porém, muitos são os meus adversários. Você está entendendo? Porta grande é boa? É boa. Coisa grande é bom? Bom. Eu gosto muito de coisas grandes, de espaço. Eu gosto pessoalmente. Só que tudo tem um preço a ser pago. Paulo fala que a porta é grande, a porta se abriu, porém os adversários também eram muitos. Nós que pedimos as coisas a Deus,
Nós temos, esse dia eu estava até falando lá na igreja, pregando, falando para os irmãos, que nós temos que vigiar, raciocinar naquilo que nós falamos, porque tudo que a gente fala tem uma consequência. A consequência é aqui neste mundo, a consequência no mundo espiritual no céu, e a consequência também no mundo espiritual no inferno. Tem essa tríplice consequência, e às vezes a gente acha que não, eu falei mesmo, falei, amém. Cuidado, porque toda palavra ociosa que sai da nossa boca, nós teremos que dar conta dela. Verdade, Pai. Nós não podemos dar lugar para o inimigo. E deixa eu falar algo para os irmãos acerca, nós estamos falando de porta, o capítulo de número 4 de Gênesis, no versículo de número 7, o Senhor fala para Caim, dizendo: se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E o Senhor continua: e se não fizeres bem, o pecado já aporta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Então, quando a gente fala porta, que a porta é para entrar e para sair, nós às vezes podemos ter surpresa diante da porta. E aqui a Bíblia fala, o Senhor está falando o quê? Que o pecado jaz à porta. Eu pergunto, será que o pecado é bem-vindo na nossa vida? Não, ele tem que ser extirpado. O pecado, ele tem que ser, nós temos que lutar com ele com todas as nossas forças. Acabando as nossas forças, nós temos que clamar pela força de Deus. Nós não podemos dar lugar para o pecado. Falando em porta, aqui em Gênesis 28, um pouquinho mais à frente aqui, no versículo de número 17, diz: e temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus e a porta dos céus. O que a Bíblia está mostrando aqui? A situação de Jacó. Jacó foge do seu irmão. Jacó, cansado da viagem, ele vai ungir uma pedra, ele vai colocar sua cabeça sobre aquela pedra como um travesseiro e vai dormir. Quando ele deita ali, quando ele coloca a sua cabeça, a palavra do Senhor vai mostrar para nós, isso aqui é muito interessante, que ele vai ver uma escada no seu sonho, que vinha do céu, do trono de Deus até a terra. Ele diz que ele via anjos subindo, anjos descendo sobre aquele lugar. Meus amados irmãos, um lugar que talvez nenhum de nós queríamos estar, no meio do nada, onde o céu era o teto, aonde a parte mais confortável que nós tínhamos era uma pedra para apoiar nossa cabeça. Mas naquele lugar ali ele tem, louvado seja o nome santo do Senhor, como diz o verso 16, e acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está nesse lugar, eu não sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Sabe o que é isso? A porta estava aberta. A diferença: a primeira porta, o pecado estava à porta, e aqui não. Aqui ele diz: este lugar não é outro senão a casa de Deus, e esta é a porta do céu. Então o que mostra? Ele vê a porta aberta, e ele vê o que? A casa de Deus, ele vê a presença do Senhor, ele vê o trono de Deus, ele vê anjos subindo e descendo. Isso só pode ter na presença de Deus, isso só pode ter aonde é a casa de Deus. Outra palavra que a Bíblia mostra para nós lá no capítulo 6, no versículo 6, do Evangelho segundo escreveu Mateus, a palavra do Senhor diz lá para nós, que quando nós formos fazer as nossas orações, a nossa súplica, as nossas íntimas petições a Deus, eu vou pegar o microfone aqui, vou gritar para todo mundo ver as minhas necessidades, não. O Senhor diz: entra no teu aposento, entra no teu quarto, fecha, cerra a tua porta.
e fala com o teu pai, clama, rasga o teu coração, derrama lágrima, vira no avesso, faz o que você tem que fazer diante de Deus. E o seu pai, que vê o secreto, que vê no oculto, ele te recompensará, ele te abençoará, ele suprirá as tuas necessidades. Louvado seja o nome do Senhor. No capítulo de número 7, no versículo de número 13, do Evangelho segundo escreveu Mateus, é isso, 7,13. O que o Senhor fala aqui para nós? Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há quem encontrem. Meus irmãos, a gente não gosta de coisas fáceis? Todos nós gostamos. Tudo que é fácil a gente gosta. Qual irmã que não quer no domingo estar deitada lá na cama ou no sofá, deitada, descansando da semana corrida, pegar um celular, digitar ali um número e pedir ali um banquete que traga na sua casa? Qual irmã que não quer isso? Ou qual irmão que não quer? Ou qual irmã que não quer estar lá cansada, digita lá um número, alguém vem, pega a sua roupa, lava ou passa tudo, deixa tudo prontinho, e a pessoa fica ali deitado, descansando. O nosso corpo quer isso, o nosso corpo quer descanso, tudo que é comodidade, a gente quer. Aqui quando a Bíblia está falando de duas portas, se nós tivermos, por exemplo, aqui está um banquete, e a gente sabe que a comida é pouca, e tem mais gente do que comida, e tem uma porta aqui grande que cabe um monte de gente para entrar de uma vez, e aqui do lado tem uma portinha que cabe uma pessoa por vez, a comida é pouca. Por que porta que nós vamos passar? Pela porta larga, que a gente vai vir rápido, aquilo que a gente deseja, ou nós vamos entrar pela portinha estreita, que é um por vez? Certamente todo mundo vai procurar a porta espaçosa. Deixa eu ler de novo aqui: entrai pela porta estreita, pela porta apertada. Por quê? Porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são aqueles que vão entrar por ele. Então, meus irmãos, quando a oferta é demais, desconfia. Quando o evangelho é fácil demais, quando não tem peso, quando não tem cobrança, quando não tem disciplina, quando não tem punição, se preocupe. Ah não, aqui a igreja é tranquila, light, o pastor só quer o dízimo, a oferta, não tem problema, pode vir de bermuda, pode vir com roupa de praia, pode ficar tranquilo, dá o dízimo, a oferta e vamos para o céu, só se for o céu da boca do cão. Versículo 14: porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Eu lembro uma vez, quando estava no mundo, perdido, cansei de levar pancada do cão, estava igual isso aqui, capacho. Chegou um dia e disse para minha mãe: qual que é uma igreja de doutrina, uma igreja rígida, que eu cansei desse mundo, eu quero uma mudança. Ah, meu filho, a única igreja é aquela lá. Sabe que Deus é amor? Ô mãe, que bênção. Então eu vou para lá. Jesus chegou primeiro, eu vim para esse ministério. Mas chega uma hora que a gente cansa. A gente quer as coisas da maneira que é. Coisas que é fácil, tudo que é fácil vai levar a gente para o inferno. Servir a Deus não é fácil. Servir a Deus é pagar preço. Servir a Deus é derramar lágrimas, servir a Deus é derramar sangue, mas ninguém está comigo, eu estou aqui sozinho. Meus irmãos, a nossa recompensa por tudo que nós fazemos aqui na terra, nós vamos receber no céu. Nós vamos receber, não é o pastor Silvânio que vai te recompensar, não é eu, não é a irmã, não é o irmão, não é o obreiro, não. Quem vai nos recompensar é Deus. Nós estamos fazendo as coisas, não é para a liderança, nós estamos fazendo as coisas para Deus. Tolo é
aquele que faz as coisas para as pessoas, achando que está fazendo, não, eu estou fazendo por irmão, porque a irmã pediu, não, eu estou fazendo para a obra de Deus, eu estou fazendo para Deus, é Ele que vai abençoar, Ele que vai dar vitória, é no momento certo, eu quero ver o agir de Deus, é na hora certa, Deus vai me dar, é assim, meus irmãos, porque a Bíblia fala aqui, em vão é o recurso do homem. A Bíblia diz que tolos são aqueles que confiam no homem, tolos são aqueles que confiam nos príncipes. Então, fechando, a porta estreita é apertado o caminho que leva à vida, e poucos são os que encontram. Por quê? Porque ninguém quer pagar preço para servir a Deus, ninguém quer pagar preço, ninguém quer abandonar o mundo, ninguém quer deixar os prazeres, os deleites, né? Hoje é fácil, a pessoa está na rua, bebe, é pronto, está lá de bermudona, sem camisa, à noite põe um terno, chega aqui, manda fogo, prega, fogo cai, aí está vendo, eu estou vendo o irmão lá do jeito que estava, lá à noite está lá, mas Deus está usando. Meus irmãos, Deus não tem compromisso comigo, Deus não tem compromisso com o pecador, Deus tem compromisso com a palavra dele. Você pode prostituir, você pode adulterar, você pode encher a cara, pode fazer qualquer coisa, pode se masturbar, pode fazer, beber, fumar, usar droga, chega aqui, não, eu sou pregador da noite, está aqui até, né, na brisa, fala que um monte de lorota, alguém acredita, que glória, que bênção, fala em mistério, chora, e está vendo, Deus está usando, só que o compromisso dele é com isso aqui, ó. O fogo do inferno vai estar te aguardando, o juízo de Deus vai estar te aguardando, pode ter certeza, mais cedo ou mais tarde vai chegar a conta. E aí, a gente está disposto a pagar o preço? Nós vamos lembrar, Senhor, quando eu te servi igual o rei Ezequias, Senhor, eu andava na tua presença, eu era perfeito. Mas e das nossas falhas, e das nossas transgressões? Como o profeta Ezequiel escreveu, que o que vale é o fim da nossa jornada, não é como a gente começa, mas é o fim. A Bíblia diz que se o homem ele viver toda a sua vida fazendo justiça, sendo fiel a Deus, mas no final da sua vida ele tropeçar, toda a justiça que ele fez é esquecida, e ele vai pagar pela última obra, pela transgressão, pelo pecado que ele cometeu. Só que daí o Senhor Deus, ele fala também, se o homem viveu toda a sua vida pecando, na transgressão, na desobediência, mas no final da sua vida, ele largou tudo aquilo, e ele começou a fazer o que é reto, o que é justo, toda a transgressão que ele fez é apagada. Meus irmãos, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Olha para a tua vida, eu olho para mim, mas eu choro, falo, meu Deus, que coisa tremenda, como eu era, meu Deus do céu, hoje como que eu sou. Olha você como você era e hoje como você está hoje. Mas eu quero dizer uma coisa, não vacile os teus pés, porque a porta pode fechar, a porta da graça ainda está aberta, cuidado, nós temos que estar atentos com o último momento da nossa vida, nós temos que preocupar com o nosso último passo, se nós vamos continuar pisando aonde nós estamos pisando, ou se nós vamos desviar os nossos passos. Não desvie os teus passos, guarde os teus passos. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus já encerra com esse último versículo, Apocalipse 3:20. O Senhor diz, Apocalipse capítulo 3, versículo de número 20, o Senhor ele diz, eis que eu estou à porta e bato. Ele diz, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, então eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Sabe qual que é? A porta é o nosso coração. Sabe como que ele bate? Por cada palavra que é pregada, por cada louvor, por cada oração, ele está batendo no nosso coração. Será que você está ouvindo ou você diz, hoje não, deixa para amanhã? Então você está sendo surdo, você está negando que ele entre na tua vida, você está com a porta fechada para ele. Hoje você rejeita ele,
ele quer entrar na tua casa, você rejeita. Amanhã você vai querer entrar na casa dele, mas ele também não abrirá a porta para você. Ele não abrirá a porta. Quer entrar na casa dele amanhã? Deixa ele entrar na tua casa. Isso chama reciprocidade. Deixa ele entrar na tua casa hoje. Amanhã ele deixará você entrar na casa dele, com toda certeza, em nome de Jesus. Meus irmãos, as horas foram embora. Que Deus te abençoe, que Deus te recompense, e que as portas, certamente, como nós lemos aqui, estão abertas e ninguém pode fechar. É noite de vitória, tempo de vitória para a igreja de Deus, em nome do Senhor Jesus, amém? Quem crê na palavra de Deus, dê uma salva de palmas bem alegre para Jesus. Que Deus os abençoe.